Meus irmãos, livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14, para a glória do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 14, para que o nome do Senhor seja glorificado. Título desta leitura: a cura de um menino endemoniado. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Enquanto se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas o que é que discutiu com eles. E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, o despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai devingando-os. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu e disse: ó geração inquieta, até quando estarei convosco? E até quando vou sofrer ainda? Trazei-me aqui. E trouxeram, e quando ele ouviu, logo o Espírito o agitou, e com violência, então caiu o endemoniado por terra, revolvia-se exultando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E não disse desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Diga: fala, Senhor, pois estou aqui para ouvir a tua voz. Os irmãos podem sentar-se, desocupe as suas mãos e batam palmas para o Senhor. Meus queridos irmãos, como os 4 evangelhos, a quem vemos a obra e o trabalhar do próprio Jesus, a cada versículo, a cada capítulo e a cada livro, nós vamos vendo a maestria de Jesus para operar, a maestria de Jesus para fazer sinais, para fazer milagre e operar motivo pela vida do homem. E nós vamos vendo em cada capítulo, em cada versículo, que nós vemos Jesus, ele mudando história, quebrando paradigmas, durando, porque o ser humano, queridos, ele é cheio de criar história, conflitos, criar paradigmas, impedimentos, trazer às vezes alguma alegoria para impedir alguém, levantar, receber uma bênção, dizer para alguma pessoa: você não presta, não tem mais jeito, não dá mais tempo, já morreu. Nós estamos aqui dentro desta palavra como um texto bem profundo da história do Senhor. Haja visto, porém, que a desde Deus, queridos, poderia até ter tido manifestações malignas, como houve na vida de Saul, de Davi, pela presença do Senhor e pela unção do Espírito, ele tocou a sua arma e repreendeu aquele demônio que atormentava a vida de Saul, porém aquele espírito mal era da parte do Senhor. Mas
Mas a Bíblia vai trazer os testemunhos de uma história que para os israelitas ela era horrível, ela era desprezível, porque o povo de Israel não adotava de maneira nenhuma alguém que não tivesse a sua sanidade em perfeito estado na sinagoga. Aquele jovem, desde a sua meninice, mordeu o espírito que o atormentava e que o fazia convulsionar e babar e cair no chão e remover-se como uma cobra. Ele não poderia entrar no templo para adorar. Ele não poderia tornar-se um escriba, um sacerdote. Nos nossos dias podemos trazer uma lenda e dizer não poderia virar um obreiro, escola, porque eles entendiam que uma força sobre-humana estava sobre ele, era maligna. Mas porém não havia ninguém manifesto que pudesse libertar aquele menino. Jesus ele começa a trabalhar no seu ministério. E que palavra profunda para nós é vermos Jesus trabalhando, irmãos. Aleluia. Diferente da mente humana. Porque a mente humana ela é pequena demais. A mente humana ela é rasa. E Jesus ele chega e a parte de se incorporar. E quando Jesus ele está orando, ele desce no monte e ele vê uma multidão em volta dos discípulos. E um puxa para lá, um puxa para cá, porque a força humana só traz confusão, não traz libertação. Jesus ele olha e chega e diz: pergunta o que está acontecendo aqui com vocês. E aí o pai daquele jovem, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho para eles. É por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele nunca deve parar de orar a Deus. Ele nunca deve parar de jejuar, de consagrar a sua vida para o Senhor. Ele nunca deve perder os pilares da oração e da consagração. Tanto de palavra subpasso de cantaralha. Glória a Deus. Leite passo sobre Panagaia. Nunca perdemos os primórdios do Senhor. Vimos os discípulos naquela situação que lá no converso tinham medo consigo. Nós estávamos vivendo como se não tivesse nada de Deus. É algo que está acontecendo na vida dos crentes na atualidade. Eles têm o poder da palavra consigo. Eles têm o poder do Espírito consigo. Eles têm o poder do sangue. Mas eles não estão mais voltados para o Senhor, para que o Senhor possa operar através da vida dele. Os discípulos estavam numa posição decisiva e não puderam fazer nada. Mas aí Jesus ele chega lá e quando eles põem, eu trouxe meu filho aqui. E Jesus ele diz uma palavra muito importante. Hoje a geração incrédula, de que Jesus chamou aquele povo, não. Aquele povo andava com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus. Mas Jesus chamou aqueles discípulos de incrédulos para você. Oh, que geração incrédula. Que coisa linda, Espírito Santo. Até quando eu estarei convosco, e até quando vos sofrereis. Ele olha e traz ele aqui. Queridos irmãos, quem tem a presença é diferente. Quem consagra a sua vida é diferente. Quem busca o mistério do Deus de mistério é diferente ainda. Aleluia. Diante dos discípulos que não buscavam ao Senhor, não jejuavam e não consagravam a
não aconteceu nada. Mas quando aquela legião, aquele demônio chega diante de Jesus, ele revolve-se. A Bíblia vai dizer que ele cai todo em terra. Aleluia. Não era só porque ele era Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Salvador da humanidade. Não. O próprio estresse. Mas para frente, que aquela casta não se expulsa com outra coisa a não ser com jejum e com oração. Mas quando traz aquele jovem diante do Senhor Jesus, que revolve-se, o demônio fica caído e ele pergunta para o Pai. Quando o tempo acontece isso com ele, ele diz assim: Senhor, diz a sua meninice. Já era jovem, para os seus 18 a 19 anos, segundo os teólogos e estudiosos. Já estava adulto. Passou o tempo, aquele demônio atormentava sua alma. E quando o Senhor vai perguntando para aquele homem, ele diz uma palavra para o Senhor, e Jesus ele responde ele num tom acima: Senhor, se tu podes me ajudar, nos ajude. Jesus ele sabia o que estava acontecendo na vida daquele homem. Mas Jesus, de forma dura, pela incredulidade daquele homem, disse assim: se tu crer, tudo é possível aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Nada, queridos irmãos, acontece na minha vida e na tua vida se não crermos no Senhor. Nós podemos ser crentes há muitos anos, vivemos a nossa vida inteira dentro de uma igreja, estamos com uma doença, com uma enfermidade, com um problema, com uma luta familiar, e entramos dentro de uma igreja, os pregadores mais usados por Deus. Jesus não fazia nada por nós. Por que, pastor? Que nós podemos estar apenas na posição dos discípulos, sendo Cristo para a nossa vida e vivendo como se não tivesse conseguido. Estamos dentro da igreja, estou gostando do poder de Deus. Que bom, podemos estar na igreja. Se não estivermos em Cristo, se não estivermos consagrando, andando buscando o Senhor, nós não vamos ser imagens de Deus. Mas o importante é que o que me leva, às vezes, o que me despedaça, o que me leva a meditar mais o Senhor e a entender o quanto somos caídos de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Leite de paz. É que aqueles discípulos andavam com o próprio Cristo. Eles não tinham aprendido a buscar. Muitos crentes iam na igreja, dentro das igrejas, muitos pastores, muitos pregadores, obreiros, muitos homens e mulheres que professam, que dizem que não com Cristo, vivem com Cristo, mas não vivem os milagres de Cristo. Vivem como os discípulos não viviam. Estamos vivendo um tempo, queremos irmãos, que os crentes estão tão pobres espiritualmente. Os crentes não conseguem mais chorar. Os crentes não buscam mais falar em línguas. Verdade. Os crentes não estão mais se importando em glorificar a Deus. Estão se importando mais com o Espírito Santo. Estão se importando mais em consagrar. Não estão se importando mais em jejuar. Não estão se importando mais em minha vida e voltar para o Senhor. Todos os dias, querido, todos os cultos e muitas igrejas,
Acontece o que estava acontecendo naquele dia. Como assim? Entra uma pessoa endemoniada e sai endemoniada. Palavra sobre o que manto levadas. Aleluia. E uma pessoa enferma e sai enferma. Que é isso, pastor? Estão dentro da igreja com Cristo. Estão lutando com Cristo. Vocês estão vivendo como se não tivesse a Cristo. É isso que nós devemos entender e aprender. Que Jesus não nos chamou para sermos os crentes naturais. Jesus nos chamou para nós sermos milagres. Glória a Deus. Aleluia. Milagres. Você não é natural. Eu não sou natural. Nós não somos daqui. Mas os discípulos estavam vivendo como se fosse ali. E de repente ele mesmo se estava diferente deles. Jesus estava jejuando, orando e consagrando. E uma coisa que ele se mexe muito com a minha alma, sabe o que é? É que Jesus não precisava fazer aquilo. Âmbito de boa na abraço do Pai. Jesus não precisava nada, ele tem todo o poder, ele é filho anda, ele não precisava jejuar. Jesus não precisava ir para monte, ele não precisava disso. Mas o que aconteceu, pastor? Porque ele queria manejar o caminho para nós. Para me ensinar, te ensinar que para viver o sobrenatural tem que pagar o preço de Deus. Para sermos usados, nós temos que consagrar a nossa vida diante do Espírito do Senhor. Deus não pode me usar. Deus não pode te usar enquanto estiver vivendo como crentes naturais. Deus não pode fazer nada pelos discípulos e eles conheciam a Cristo. Antes de comparar a subvaso de Cantarábia. E assim mesmo, Deus não pode fazer nada pela igreja, pelas igrejas, pelo povo, por homens e mulheres que pregam a palavra do Senhor. Se não consagrarem a sua vida na presença do Espírito Santo. Há um confronto bíblico em nossos dias. Vou olhar a hora porque o tempo não me espera. Há um confronto bíblico. Eu estive observando alguns pregadores em uma temática terrena e vieram dizer desta maneira: mas se Deus está na tua vida, você tem que ser abastado, tem que ser rico, você tem que ter dinheiro, tem que ser pequeno. Não te digo, Deus nunca impediu um homem e uma mulher de ser próximo. Deus nunca impediu. Tanto é que Deus dobra, Deus não tinha necessidade de mexer com Jó. Deus mudou, mas só teve que dar um dobro que ele tinha. Mas Jesus ele não prometeu dinheiro para mim. Jesus não prometeu dinheiro para você. O que Jesus prometeu foi a salvação. Aleluia, glória a Deus. Biblicamente, quem ofereceu tesouros para que fosse adorado foi Satanás. Jesus não, ele oferece o reino do céu. Aleluia. Ele oferece graça, poder, espírito, glória, unção sobre a vida do seu povo. Amém, igreja? Então essa palavra fica no teu coração. Você tem dois caminhos para seguir com Deus. Você tem duas escolhas. Como servo, como crente, como obreiro, como pregador, como cantor. Você tem dois caminhos. Ou você vai viver como Cristo dentro da igreja e todos os dias acontecer como se não tivesse a Cristo como os discípulos estavam. Ou você vai voltar como Jesus voltou e vai viver milagres do Senhor na tua vida. Aleluia, glória a Deus.
Quando eu entendi essa palavra, eu tive um choque, porque nós seres humanos somos vários. Nós temos o Senhor, temos o sangue do Senhor, poder do Senhor na nossa vida. Aleluia. E às vezes nós andamos e vivemos como se não tivéssemos Ele. Participamos de culto e entramos no naturais e nos sobrenaturais. Tem uma palavra para você nessa noite: Jesus não te chamou para ser natural. Jesus não te chamou para ser um adorador comum, Ele te chamou para ser para ver milagre. Aleluia. Mas para que você veja milagre, você vai ter que consagrar a sua vida. Comunicando a lavassura, que coisa. Você vai ter que fazer diferente dos demais. Você vai ter que andar diferente, que isso o pastor é verdade. Jesus não pôde usar os discípulos que estavam envolvidos com a multidão. Os discípulos estavam envolvidos naquela confusão guerreira. Puxa para lá, eu que amo, eu que posso, eu que faço, eu que tenho. Não deixa comigo, falava Pedro, enquanto a Joana não estava tirado. Lá vai que morreu, não deixa na vaca, nunca ninguém deu conta de nada, porque é pastor. Crente natural, recém-curado do Senhor. Aleluia. Aconteceu com os discípulos e acontece muito em nossos dias. Veio tantas pessoas, irmãos, que Deus tem um projeto tão profundo na vida. Deus tem uma obra tão grande. Oh, que coisa linda. Aí você pergunta, pastor, por que não acontece? Por que não quer mais orar? Não quer mais buscar o Senhor? Não quer mais o Espírito Santo? Mas o Senhor ainda irá tempo. Aleluia. Vou resumir esta humilde mensagem para o teu coração nesta noite. Aproveite o tempo enquanto você ainda tem tempo. Porque este tempo que Deus te dá, um dia acaba. A igreja bate palmas para o Senhor.